Agora nós partimos para a nossa terceira unidade, onde o objeto de estudo é o empreendedorismo. Está relacionado aos nossos estudos até agora, que nós já vimos a ética, a responsabilidade social e o empreendedor. O empreendedor, ele tem uma função econômica. Um dos autores que tem esse ponto de vista é Schumpeter. Ele entende que o empreendedorismo está associado ao desenvolvimento econômico e à inovação. Mas o empreendedorismo ele não pode estar só associado ao desenvolvimento econômico. Embora seja claro que ele gere muitos empregos, ele não deve estar só associado ao desenvolvimento econômico. Por isso que tem uma ligação com a ética e com a responsabilidade social. Porque ele também tem que ter um viés social. Tem muitas iniciativas de empreendedorismo que partem de comunidades, que buscam novas alternativas de produção, por exemplo, a produção orgânica, Enfim, que buscam, que às vezes numa crise econômica, como coloquei no material para vocês, da Bahia, de Ilhéus, com a crise da vassoura de bruxa, que eles tiveram que buscar alternativas que levassem em consideração a comunidade local, a cultura e que ao mesmo tempo tivessem um desenvolvimento econômico, mas que também tivessem um desenvolvimento social, porque senão aquela região ia acabar. Então, assim, são inúmeras iniciativas do empreendedorismo também ligada ao empreendedorismo social. Então, eu vejo o empreendedor como uma função econômica para o seu país, para a sua região, para a empresa na qual ele está trabalhando e também socialmente. Ele tem esses dois viés, econômico e social, embora ele seja muito associado ao desenvolvimento econômico. E aí eu pergunto para vocês, qual o significado então da palavra empreendedor? E ele coloca aí, está associado a qualquer empresa. Então, se eu tenho uma ideia para um projeto, um projeto de responsabilidade social, por exemplo, eu conheço uma empresa nova que eles estão produzindo camiseta com garrafas PET. Então, ele é um empreendedor. Ele está pensando na responsabilidade social, novas formas de produzir, está utilizando a inovação. Então, está tudo ligado, por isso que é. Então, desde um projeto, uma ideia, uma inovação, uma padaria, um açougue, uma empresa maior, uma multinacional. Então, o empreendedor é isso. Ele vai estar o tempo todo pensando, o que pode se criar? Como que eu posso produzir esse produto de uma maneira diferente? Utilizando menos recursos naturais, menos recursos financeiros também, inovando, enfim, empreender é isso. E aí os empreendedores, eles são vistos com alguns mitos, O primeiro deles, que eu coloquei aí, é que eles nascem empreendedores. Assim como os líderes são natos, há aquela discussão. Os líderes nascem líderes ou se desenvolvem ao longo da vida. Os empreendedores também. Eles nascem empreendedores ou eles se desenvolvem? Eles se desenvolvem, assim como a liderança, você pode desenvolver características empreendedoras, como pode desenvolver características de liderança. Então, às vezes, você não é uma pessoa criativa, por exemplo. Muitas vezes a escola, ela acaba inibindo um pouco essa questão da criatividade, Porque está sempre uma maneira única de se fazer uma coisa. Isso faz com que você não seja tão criativo. Hoje já está abrindo mais isso. Está tendo uma cultura para inovar, para criar, tendo um pouco menos de resistência a mudanças. E aí você começa a desenvolver outras habilidades e outras competências. Então, pessoal, os empreendedores, eles podem nascer com características empreendedoras, como também eles podem desenvolver ao longo da vida essas características. A questão que de assumir risco. Eles assumem risco, mas são riscos moderados, pensados, previsíveis. Nenhuma pessoa resolve abrir uma empresa, ou pelo menos não deveria, e aí acredito que ela não vai ser chamada de empreendedora, sem avaliar o mercado. Será que realmente essa empresa, o mercado precisa desse tipo de produto e serviço? Qual que é o risco? Enfim, o empreendedor ele vai assumir risco, mas um risco pensado, moderado. Patrões de si mesmo. E aí entra uma situação que eles trabalham sozinhos.
mas é um mito. Ninguém trabalha sozinho. As empresas precisam de pessoas, o empreendedor, para colocar a tua ideia em prática, precisa de pessoas. E ele tem uma habilidade para trabalhar com as pessoas. Tá? Ele vai construir uma equipe, uma parceria, até porque ele não vai conseguir colocar em prática a sua ideia sozinho. Ninguém faz nada sozinho. O outro mito é que a motivação é financeira. Todo mundo precisa de dinheiro, é claro, o empreendedor também, eu, enfim, todos nós. Mas a motivação do empreendedor nem sempre é financeira. Muitas vezes é a questão da independência, do tempo. Você já parou para pensar ou já ouviu, eu vou abrir uma empresa, porque eu vou ter mais tempo para ficar com a minha família, eu vou poder gerir melhor esse tempo, eu vou ter uma independência. Talvez na prática, uma ilusão, porque quando você trabalha para si mesmo, você tem uma empresa, você tem que se dedicar muito. E uma das características do empreendedor é a questão da dedicação. Mas um dos motivos é a questão da independência e da gestão do tempo, tá? E aí eu coloquei para vocês algumas características, então, do perfil do empreendedor, tá? Então, quando nós colocamos Abílio Diniz, né, alguns empreendedores que nós conhecemos, que características que eles possuem? Criador do Facebook, enfim, que características comuns que eles possuem para serem empreendedores? Algumas são comuns, embora existem outras também que não estão aqui para vocês. A questão da autoconfiança. Normalmente os empreendedores são pessoas bastante confiantes, seguras, né? A questão da inovação. São pessoas que têm uma abertura maior para criar, para inovar. Mais uma vez aparece ali a questão da independência. São pessoas muito dedicadas, muito esforçadas à empresa. Tá? A questão da responsabilidade, são pessoas com muito comprometimento àquele projeto, àquela ideia, àquela empresa. E aí, ainda falando do perfil do empreendedor, eu quero destacar para vocês, embora não esteja no material, a questão do intraempreendedor. Aquele funcionário que ele tem características empreendedoras e que ele colabora com a empresa. Ele cria novas formas, novos processos de produção, novos métodos, técnicas, ferramentas. Então, o tempo todo ele tem novas ideias, novos projetos e aí colaborando dentro da empresa a qual ele trabalha. Esse é o intraempreendedor, aquele que faz parte da empresa e mesmo assim ele tem características empreendedoras. Muita coisa para se discutir também sobre o empreendedorismo. No material tem muito mais conteúdo, eu continuo à disposição, podemos dar continuidade a esse debate pelo nosso e-mail e é só vocês entrarem em contato. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos, um abraço, até mais!